que Jesus possa levar paz a todos que nos ouvem. Eu estava lendo um livro que fala sobre a Inglaterra e principalmente sobre uma personalidade muito forte que marcou profundamente não só a Inglaterra, como também levou um lastro em vários países de casamentos arranjados pela nobreza. Casos que a vida conta, com Shirlene Soares Campos. A rainha Vitória disse assim: por favor, compreendam que não existe ninguém deprimido neste palácio. Não estamos interessados nas possibilidades de derrotas. Elas não existem. Temos que vencer. Aí eu comecei a meditar. O futuro não é algum lugar para o qual estamos indo, mas um lugar que estamos criando, assim como ela estava criando situações, dando força, exigindo, e comecei a meditar. E se a morte fosse apenas uma passagem, como um portal para outro ambiente, para outro local onde tudo muda, porém continuamos a ser a mesma pessoa. Analisando assim, a morte não seria o fim, o término, o ponto final, apenas passagem. E se a morte fosse apenas uma viagem, dessas em que nos despedimos de quem vai para muito longe, sentimos saudade, lembramos sempre, sabendo que o outro está seguindo a vida. Não nos desesperamos, só choramos baixinho de saudade, às vezes, porque sabemos que não é uma viagem sem volta ou uma partida sem reencontro. É apenas uma ausência temporária. Amanhã também viajaremos e nossos amores, nossos amigos estarão no cais do porto, no aeroporto, para se despedirem e assistir ao nosso embarque. Assim, considerada a morte, não seria a separação sem fim, um destino incerto, seria apenas uma viagem. E se a morte fosse apenas uma mudança de casa? A mudança do vizinho amigo que morava há anos ao nosso lado e se foi. É verdade que a casa permanece vazia, sem vida, sem alegria, sem aquele barulho, porque não se encontra ali a pessoa, nossa amiga. Nossa amizade já não se faz num contato diário, nas conversas ao pé do muro ou no portão. Mas sabemos que ele está em outro lugar, em outro local, em outra casa. Pensando assim, a morte não seria o abandono, o desaparecer, o não existir.
apenas uma mudança. E se a morte fosse voltar para casa depois de longa viagem, dessas onde se percorrem estradas, se visitam localidades, aprendem-se lições e vivências acontecem? Então, o término da viagem seria a alegria do viajor que retorna para o lar, enquanto os outros companheiros de viagem ainda têm trechos a percorrer. Trechos que logo mais eles também concluirão e estarão conosco, pois estão viajando. Por esse ângulo, a morte não seria a conclusão, o epílogo, o fechamento de uma história. Apenas o retomar da vida em outras paragens para mais um capítulo, para mais uma experiência. Em verdade, assim é a morte, a mudança, a passagem, a transição, a viagem ou o retorno. Mas todos continuaremos. A vida prossegue tão ou mais pungente, mesmo quando consideramos encerrada. Isso porque não somos o corpo físico que um dia abandonaremos. Ele é apenas vestimenta física em caráter de empréstimo pela providência divina, a fim de vivenciarmos as lições de que precisamos. Concluído o que aqui viemos fazer nesse mundo, apartamo-nos dele e prosseguimos a viver. Por isso, a morte não deve se constituir na dor pungente, dolorosa do adeus, apenas nas saudades do até logo. Além disso, não permanecemos isolados totalmente de nossos amores que nos antecederam na saída do corpo. Eles comparecem em nossos sonhos, no nosso retorno, nos visitam para amenizar as saudades que sentiram, ou para nos aconselhar, ou nos atender em algumas circunstâncias. Quantas vezes demonstram suas presenças invisíveis, com um abraço caloroso, palavras doces, que de repente nos levam a recordá-los, sentindo-os, emocionando-nos até as lágrimas. Dessa forma, se a saudade nos aperta o coração, tenhamos paciência. Não tarda um dia em que todos aportaremos no lado de lá, a fim de continuarmos a vida, sepultando definitivamente a morte, porque a morte não existe. O que existe é uma mudança de plano, de uma vida para outra vida. Fiquem com Deus, sempre, sempre, sempre.